Um assunto que a gente pode fazer uma relação aqui, né, com os chamados movimentos rurais da República Velha. Nós já estudamos Canudos, já estudamos Contestado dentro do contexto de movimentos messiânicos, falamos do cangaço, né, um movimento explicado através da situação de pobreza e miséria, né, no sertão do Nordeste brasileiro, um fenômeno muito comum na primeira metade do século XX, décadas de 10, 20, 30, na década de 30, sendo praticamente eliminado durante o período Vargas, em aliança com as oligarquias locais, depois a gente bate esse papo. Nós podemos falar de um movimento que está relacionado a dois assuntos que nós já vimos, a chamada Revolta de Juazeiro. Essa revolta de Juazeiro aqui ligado ao padre Cícero. Tá? Então é o seguinte, galera. O padre Cícero, que hoje é cultuado como um santo por parte da população brasileira, principalmente nessa região do Nordeste, né, o padre Cícero, que através de muitas pessoas tenta-se nesse momento a sua reabilitação pela Igreja Católica, porque ele não é reconhecido pela Igreja Católica. Além da reabilitação, depois dessa reabilitação, pensa-se, por que não, na sua beatificação e o reconhecimento por parte da Igreja dele como santo, uma vez que, do ponto de vista popular, o padre Cícero, do ponto de vista popular, ele é tido como um homem santo. A leitura que nós vamos fazer aqui não é de um homem santo nem no campo da religiosidade, mas no campo político. Cícero é da região do Crato, mas foi viver em Juazeiro, uma região extremamente pobre, como padre. E lá ele passa em vida ser reconhecido por pessoas como um milagreiro, como um homem que fazia milagre. Tinha lá uma cena dele botar a hóstia na boca de algumas beatas. Segundo essas beatas, essa hóstia sangrava. Então criou-se uma imagem em torno do padre Cícero de um milagreiro em vida, de um homem santo em vida. Isso incomodou a Igreja Católica, tanto que ele não é reconhecido, num certo momento mais, como membro do clero da Igreja Católica. Ele não é reconhecido mais como padre pela Igreja. O padre Cícero deu um pezinho para trás, deu um passo para trás, porque eu acho que ele se assustou um pouco com o que aconteceu com Antônio Conselheiro, né, que não pertencia à Igreja Católica, tornou-se uma liderança religiosa importante, mas sabemos que sofreu uma violenta repressão por parte do Estado brasileiro. O padre Cícero dá uma recuada, parece-me que ele não quer assumir a mesma liderança que Antônio Conselheiro teve como líder beato. E o padre Cícero, aos poucos, né, ele, como um homem religioso, um padre, foi se envolvendo também com questões políticas. E aí destacamos um homem chamado Floro Bartolomeu, Dr. Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu será um dos mais importantes coronéis desta região, de Juazeiro e Crato. Floro Bartolomeu, Dr. Floro, né, que era um rábula, um homem de profundo conhecimento na área, por exemplo, da medicina, só que um conhecimento não reconhecido, não universitário. É um homem que tinha uma prática, mas não tinha o conhecimento acadêmico, não tinha um título acadêmico. Floro Bartolomeu, Dr. Floro Bartolomeu, se tornou um homem poderoso na região do Crato e do Juazeiro e teve em padre Cícero um dos seus alicerces, né? Uma das suas bases políticas, tanto que o padre Cícero, este religioso, reconhecido pela população como um homem santo, mas que se envolverá também com questões políticas. Ao lado do Floro Bartolomeu, chegou a ter carreira política, deputado federal. Era um homem que tinha um envolvimento com as questões políticas locais, tanto que ele era chamado pelos inimigos de um coronel de batina. Era um homem religioso, era um homem de influência religiosa junto às massas, mas que usava o seu poder do ponto de vista político, ao lado de Floro Bartolomeu, controlando várias regiões ali onde nós chamamos Juazeiro e Crato. Beleza, galera? Tá bem? O que foi a revolta de Juazeiro? Vamos fazer uma relação com algo que nós já estudamos. Nós estamos no Ceará. O Ceará tinha uma importante oligarquia dominante. Estudamos isso em República Velha. Famílias controlando redutos políticos. No Ceará, há um controle político de uma família chamada Acioli. A família Acioli, galera, era a família dominante no Ceará. Era a família dominante no Ceará. Só que essa família dominante no Ceará era inimiga política do presidente Hermes da Fonseca, que nós já estudamos. Presidente entre 1910 e 1914.
Como a família Scioli não apoiava o Hermes da Fonseca, Hermes da Fonseca aplicará no Ceará algo que nós já trabalhamos, que é chamada política das salvações. Chamada política das salvações. Vocês se lembram que na política das salvações do Hermes da Fonseca, o presidente interfere nos estados que não o apoiam. Interfere nos estados onde há oligarquias que não o apoiam. Ele, presidente, apoiando o inimigo dos seus inimigos, como forma de substituir os seus inimigos do poder. Nós batemos esse papo. Então, na política das salvações, eu tenho uma interferência federal em assuntos estaduais. Os Acioles são inimigos políticos do Hermes da Fonseca. Portanto, o Hermes da Fonseca aplica, através de um senador que nós já estudamos, chamado Pinheiro Machado, que era o senador que controlava a comissão que diplomava os deputados na época. Aquela comissão que averiguava se houve fraude no processo eleitoral. Caso essa comissão chegasse à conclusão que houve, esse mandato ele era cassado, sofria a degola. Nós estudamos isso, a chamada Comissão Verificadora de Poderes. Pedro de Machado, senador Pedro Machado, aliado do Hermes da Fonseca, controlava a Comissão Verificadora dos diplomas dos eleitos, que averiguava as fraudes eleitorais. Caso havendo fraude, a pessoa não era diplomada, não tinha o seu mandato assumido, porque ele teria fraudado. Só que nós estudamos que era fraude em cima de fraude, porque o Pinheiro Machado, através da Comissão Verificadora de Poderes, só caçava, só degolava, só impedia a posse dos políticos que eram contrários ao Hermes da Fonseca. Aos seus aliados que também fraudavam, a esses era permitido assumir o seu mandato. Então era fraude em cima de fraude. Nós já batemos esse papo. Vamos à revolta de Juazeiro. Hermes da Fonseca, inimigo da família Scioli, ou seja, a família dominante, a família oligarca, a oligarquia dominante. O que Hermes da Fonseca faz? Aplica a política das salvações através do senador Pinheiro Machado, fazendo a chamada degola dos políticos ligados ao grupo Scioli, ligados à família dominante do Ceará. Só que os Sciolis têm dois importantes aliados. Quem são os seus importantes aliados? Ele tem como aliados o padre Cícero. Ele tem como aliados o doutor Floro Bartolomeu. O que a família Scioli faz? Através do padre Cícero, através de Floro Bartolomeu, que dominava vários municípios do interior do Ceará, chegou a ter uma milícia armada, uniformizada, para através da violência explícita interferir no processo eleitoral, os verdadeiros coronéis daquela região. O que os Sciolis fizeram? Eles estimulam, eles insuflam Cícero e Floro Bartolomeu a dar início a uma revolta na região do Juazeiro, no interior do Ceará, para através dessa revolta criar um clima profundo de instabilidade no Ceará. Instabilidade essa que tinha como objetivo primeiro a tentativa de interferência do Hermes da Fonseca nesse Ceará. Então, o que o Hermes da Fonseca fez lá no Ceará, através da política das salvações? Ele vai se aproximar dos inimigos do seu inimigo. Então, dos inimigos dos Sciolis. Correto? Hermes da Fonseca, através da política das salvações, se aproxima dos inimigos dos Sciolis. Qual era a promessa? Colocar os inimigos dos Sciolis no poder no Ceará, tirando os Sciolis, a oligarquia dominada pelos Sciolis do poder. É nesse sentido que eclode a revolta de Juazeiro, porque na região do Juazeiro, vários coronéis ligados a este grupo, inimigos dos Sciolis, estavam esperando que, com o apoio do Hermes da Fonseca e do Pinheiro Machado, pudessem destituir do poder, por exemplo, Floro Bartolomeu, uma das bases políticas dos Sciolis. É aí que você tem a deflagração da revolta de Juazeiro. Revolta de Juazeiro. Padre Cícero,
aliado do Floro Bartolomeu, incita a população local com a importante influência que ele tem. Floro Bartolomeu, através do seu poder político que tem, insufla a população contra os coronéis aliados a Hermes da Fonseca. Você passa a ter um conflito que na verdade é uma disputa entre coronéis pelo poder nesse estado do Ceará. É a chamada Revolta do Juazeiro. Beleza, galera?